Pergunta 9, simples, mas que muitos fazem. Se eu não existia, Adão e Eva erraram e eles existiam, por que eu levo a culpa de alguém que eu nem conheci se eu nem existia? Né? E aí, a grande questão é que o cristianismo ele responde isso de uma maneira terrível. Porque eles dizem que você herda o pecado moral de Adão e Eva, você já nasce pecador, tipo com defeito, porque você nem existia, mas um casal lá antigo, de 6.000 anos atrás, errou e você está aqui na fábrica em defeito. Só que não é assim. Porque, na verdade, o que é mal explicado sobre os textos bíblicos, por essas pessoas, é que, na verdade, o que herdamos, quando a Escritura fala de herdarmos pecado de Adão, fala do pecado de natureza, da questão morfológica, daquilo que se trata deste mundo, da parte de natureza. Ou seja, essa natureza caída que nós herdamos dele. A questão moral sua, minha, de qualquer criança que nasce, você vê uma criancinha já pequenininha, ela já é meio orgulhosa já, né? Mostrando já a sua tendência, né? Porque é o corpinho que está pequeno, aquele espírito é adulto, é um ser adulto, mas ele está ali dentro de um corpinho limitado, né? Mas o pessoal fala que a criança é inocente. Na verdade, o corpinho ele limita alguns tipos de acessos a certas informações, torna a pessoa ali momentaneamente, aparentemente, inocente, mas na verdade ela não é que ela é inocente. É que ela está apenas sem o acesso a todo ser que ela é. Então, quando ela cresce, ela já começa o quê? Demonstrar o quê? Aquilo que ela é, como as tendências de erros dela, de como ela é, entendeu? Então, não confundam a fase do corpo limitar o teu ser estar em plenitude, da tua questão moral, com você ser inocente, né? Por isso que o pessoal às vezes pensa que quando morre criancinha, ela vai automaticamente para o céu. Então, a vantagem seria todo mundo morrer criancinha, porque a gente vai automaticamente para o céu, né? Não, na verdade... não é assim, né? Porque Deus ele avalia desde o ventre e ele avalia o decorrer da sua vida. Aquele momento ali, né? Ele também já está trabalhando com você, mas ele não toma em conta, porque é o corpo que está limitando o teu agir. Tá? Então, voltando a essa questão. Nós herdamos pecado moral de nós mesmos. Quando a Escritura fala da humanidade, fala que Deus acende e torna o teu espírito em ser vivente dentro de um corpo que é chamado humanidade, um corpo de barro. Alguns falam, nós somos do barro. Né? O que é o corpo? Aquele corpo que foi colocado o espírito dentro. Por isso que a Escritura chama de vaso, de tabernáculo, de templo. Sempre algo para quê? Para conter algo dentro. Né? Olha só, a Escritura é tão simples, lógica, né? Mas existem os negadores de texto. Então o que acontece? O que é mais importante? O vaso ou aquilo que é colocado dentro dele? Que ele foi feito para abrigar alguma coisa muito importante ali, né? Que é o teu espírito, o teu ser verdadeiro. Por isso que o teu ser volta, o corpo volte à terra. Isso é Bíblia, não seja um negador de texto. O espírito volta a Deus, não seja um negador de texto. O teu espírito é real, é o teu ser. Não, o espírito é só sopro. Então quando a Escritura diz que Deus é espírito, Deus é só sopro. É um ser, né? Está falando da natureza espiritual dele, né? Da natureza divina, né? Então quando está falando do teu espírito também. Não seja um negador de texto, não aplique 2 pesos para uma medida. Tá? Então, continuando. Os textos eles falam que nós herdamos o pecado da natureza. O pecado moral é exclusivo seu da tua pré-existência. Você não herdou o pecado de Adão e Eva de maneira moral. Eles são exclusivos. Você é exclusivo. A Escritura diz, inclusive, que os filhos não herdam o pecado dos pais. Outra coisa que ela diz é que cada um dá conta de si mesmo para Deus. Então você não fica herdando coisas do tipo. Samuel, quando a Escritura fala de maldições, o que eram? As maldições são condições de pontos de partida em que isso vai afetar o teu filho, por exemplo. Se você é um cara que ele tem uma vida tudo desregulada, o teu filho ele vai nascer num tipo de condição de vida, provavelmente ele não vai ter uma grande herança, né? Mas ele vai nascer numa vida difícil, num lar pobre, onde você teve uma vida que você não conseguiu atingir certo tipo de nível para que ele já nascesse em berço de ouro. Compreende a ideia? Então você vai alterar o ponto de partida. Aquilo que nós fazemos, nós vamos afetar nossos filhos nesse sentido. Agora, não significa que seu filho não será salvo porque você fez alguma coisa, ou que ele vai herdar um tipo de maldição sua por tabela. Isso não existe
Tá? A Escritura ela fala que Deus ele visita, por exemplo, até a quarta geração, quando ele está falando sobre o quê? O ponto de partida da pessoa. Entenderam? Isso é bem simples. É como quando a gente estivesse jogando tinha aquele jogo, Ludo, Banco Imobiliário, aqueles jogos lá que você joga dados, né? Ou seja, aquilo que você fez, o dado que você jogou, vai afetar o mover do peão, ou seja, daquele ser que virá de você. Tá? Nesse sentido. Aqueles que obedecem a Deus, os filhos terão o privilégio de nascer num lar melhor, em vários sentidos, não é? Então, é nesse sentido que a gente tem que compreender. Então, ninguém herda pecado do outro. Nós não herdamos o pecado de Adão e Eva. O cristianismo responde isso de uma maneira terrível. Terrível, terrível, terrível. E aí por isso que um monte de gente... Eu já vi gente xingar a Eva, xingar Adão, falar assim... Eva, aquela... Aí xinga ela de tudo quanto é coisa e fala... O que eu tinha a ver, né? Foi comer não sei o quê, agora eu vim aqui. Cara, não. Você fez isso. Aliás, existe uma camada dos entendimentos hebraicos que todo homem está representado ali em Adão porque você estava ali. Eu sei que já é um nível, já não é para todos, mas você fez e estava ali. A mesma coisa. Toda mulher está ali em Eva, está representada e você fez o que ela fez. De uma maneira literal, cada um no seu nível lá no céu. Tá? Então, mas tudo bem. Então, só para que vocês compreendam, você não herdou o pecado de Adão e Eva de maneira moral, apenas o de natureza. Tá? Como indivíduos descendentes da linhagem de Adão. Agora, a questão moral, cada um tem a sua forma de ser. E você vem com esses defeitos já dos céus, para trabalhá-los aqui nesta terra. Aliás, quando perguntam para Jesus sobre um cego de nascença, ali já está pré-existência provada, e ao mesmo tempo isso aqui que eu estou falando para vocês provado. Porque perguntam para ele, Senhor, olha só a noção dos caras, sabiam que a pré-existência é real. Tá? E aí eles falam, quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele nascesse cego. Eles perguntaram o porquê dele nascer cego. Tá? E aí Jesus ele fala, não foi ele, ou seja, não é o pecado que ele cometeu na pré-existência que fez com que ele nascesse cego. Tá? Só que ele não negou que ele é pré-existente. Tanto que os apóstolos perguntaram se ele tinha pecado para que ele nascesse cego. Pré-existência, gente. Irrefutável aqui. Tá? E também ele fala que não são os pais que pecaram para que ele nascesse cego. Tá? Ou seja, também não se herda pecado de pais. Ele tem o pecado dele e Deus o colocou neste mundo, permitiu que ele ficasse cego. E aí Jesus ele fala assim, há coisas que ocorrem para que elas se concretizem para a glória de Deus. Ou seja, o fato daquele cara ter vindo a este mundo, Jesus não nega a pré-existência, pelo contrário. Ele mostra que, sim, aquele cara é pré-existente, mas não é o tipo de pecado que ele praticou na pré-existência que fez com que ele nascesse cego. Mas aquilo vai servir para a glória de Deus. Em que sentido? Algum trabalhar específico de Deus na vida dele, que ele nasceu cego. E aí é interessante que, dos cegos, né, Deus ele cura vários ali, Jesus ele curou muitos. Tem aqueles que, por exemplo, nunca chegaram ali para agradecer e tem aquele que é grato. Então você percebe que tudo tem um sentido na vida e tudo tem um trabalhar de Deus. Aqueles que têm mais dificuldade nessa vida, eles terão uma recompensa maior. Não pense que aquele que é aleijado, aquele que tem isso, aquilo, ou que nasce com algum tipo de questão, que tudo isso é uma grande desvantagem, sendo que na verdade o galardão dele será maior. É uma vantagem, na verdade, no fundo, ainda que neste mundo temporário tenha algum problema para ele. Né? Venha trazer dificuldades. Muitas vezes essas dificuldades já são para um trabalhar naquela vida que se talvez ela tivesse as pernas perfeitas, como seria aquele cara? Talvez ele agiria de outra forma. Então Deus ele é muito minucioso, de uma maneira muito misteriosa nesses sentidos. E aqui eu estou dando a resposta para vocês, não estou jogando para o mistério, tá? Estou falando para vocês.